Boa noite, irmãos. Pessoal da diaconia, eu vou precisar de uma aguinha aqui. Irmãos, nosso tema hoje, dentro da nossa série sobre Deus, sexo e família, é divórcio e recasamento. Um tema bastante polêmico na igreja cristã e há muito tempo, né? Há séculos. Mas essa discussão esquentou bastante mais recentemente na história cristã, no século XX, por causa da ampla liberação e desregulamentação do casamento e liberação do divórcio. E isso cria uma situação que, em alguns aspectos, se parece muito com o século I, em outros não. A gente sabe que, no mundo greco-romano, os costumes na área de sexualidade e as regras a respeito de casamento e divórcio, à época de Jesus, eram bastante relaxadas, mas o cristianismo trouxe um respeito e um compromisso, uma compreensão diferente do casamento que dominou por muito tempo, mas que agora está em processo de recessão, né? No Brasil, a Lei Moderna de Divórcio foi estabelecida em 1988, na Constituição Federal, que conseguiu, depois de muito esforço político, eliminar várias influências da Igreja Católica e criar uma possibilidade de um divórcio com mais facilidade, sem as dificuldades legais que existiam anteriormente, e isso, naturalmente, trouxe um aumento grande nos divórcios. Então, em 86, ali pouco antes de 88, a gente tem 10% dos casamentos terminando em divórcio. E 40 anos depois, em 2018, isso aumenta para 30%, mais de 30% dos casamentos terminando em divórcio. Então, claro que são números altos, né? Ainda em 2010, depois disso, nós tivemos a chamada PEC do divórcio, que liberou o divórcio direto e encurtou os prazos para o reconhecimento do divórcio. E, mais recentemente, durante a pandemia, o STF facilitou ainda mais o divórcio online. Então, a gente tem uma situação em que, atualmente, do jeito que funciona hoje a jurisprudência no país, você não precisa de um esforço para demonstrar que houve algum tipo de erro e assim viabilizar juridicamente um divórcio. O divórcio é muito rápido. Isso segue um padrão internacional. Os Estados Unidos influenciaram muito nisso, com o que o pessoal chama de no fault divorce, que é o divórcio que você não precisa provar que o outro fez nada errado. Simplesmente você solicita, você obtém e acabou. Ponto final. Então, é uma tendência da cultura atual, a gente já mencionou em uma outra mensagem, a respeito da preguiça de amar, esse é o tema, que há uma crise global da sociabilidade, existem estatísticas muito importantes, evidências importantes a respeito disso, que eu resumi aqui no sermão, nesse dia, mas um dos sinais disso é a diminuição do número de casamentos, o aumento do número, da porcentagem de divórcios desses casamentos, e a diminuição do tempo de casamento. As pessoas ficam menos tempo casadas do que antes. Então, é uma tendência global que aumenta nos países onde você tem esse processo de flexibilização das leis relacionadas com casamento e família, né, das leis de direito de família, e, ao mesmo tempo, você tem uma sociedade mais individualista, mais liberal. Então, naturalmente, as pessoas começam a ficar mais autônomas, e aí você tem essa crise do casamento, né? O aumento do número de divórcios. Durante a pandemia, então, houve uma explosão, um crescimento muito grande. E, por outro lado, a gente tem estudado aqui já por vários meses sobre a visão cristã de família, e falamos muito de casamento sob vários ângulos. E, evidentemente, a visão bíblica de casamento está em oposição a essa tendência, né, do casamento perder sua importância e se tornar uma espécie de contrato condicional como qualquer outro tipo de contrato e perder todo o elemento pactual, sacramental que o cristianismo trouxe para ele. Gente, hoje nós vamos então examinar esse tema
tema do casamento, do divórcio e do recasamento. Eu já quero, desde já, adiantar que hoje a mensagem é um pouco diferente de outros momentos, ela não é muito inspirativa, digamos assim, porque o que a gente vai discutir aqui é basicamente a jurisprudência da nossa igreja a respeito disso e quais são os fundamentos da nossa posição a respeito de divórcio e recasamento. Mas a gente entende que é importante fazer esse nivelamento, que a igreja toda participe da nossa reflexão, entenda por onde o nosso pensamento no presbitério, na liderança da igreja vai a respeito de divórcio e recasamento. E o que eu vou defender aqui, irmãos, é o que a gente considera realmente a posição protestante clássica. Vocês sabem que na visão católica, o casamento, católico romana, o casamento é um sacramento e é indissolúvel, e em nenhuma hipótese ele pode ser dissolvido. Há casos de anulação, mas a anulação é o reconhecimento de que o casamento não era válido, na verdade, que ele não era legítimo, então não chega a ser um divórcio. Então, na tradição católica não há o reconhecimento disso. Mas na tradição protestante há, apesar de haver igrejas evangélicas que negam a possibilidade do divórcio, a posição protestante histórica é de que, em certos casos, o divórcio é válido e pode acontecer a dissolução do casamento. E essa posição é a posição dos reformadores magisteriais, é a posição de Lutero, de Calvino, do escolasticismo protestante, era a posição dominante, e ela continuou tendo representantes até atualmente. Muitos teólogos importantes defendem essa posição, essa é a nossa posição. Se vocês lerem o livro Significado de Casamento, do Tim Keller, que é o nosso livro de referência aqui para tratar do tema de casamento, vocês vão ver que ele defende exatamente essa posição lá no seu livro, né, que existe a possibilidade de divórcio em casos específicos, né, no caso de adultério, no caso de abandono e no caso de violência doméstica. E, irmãos, a gente vai apresentar aqui os argumentos, as razões principais para defender essa posição, mas eu quero deixar claro que isso aqui não é como uma doutrina da salvação ou doutrina da Trindade, alguma coisa que, se você discordar, você não é crente. Não se trata disso. A gente sabe que há divergências entre algumas igrejas e denominações, assim como há outros temas, como o batismo, por exemplo, ou liturgia. Então, são divergências importantes e a gente não quer dizer que, se você, por alguma boa razão, discorda da posição que a gente ensina na igreja, que você está falhando como cristão ou qualquer coisa assim. Mas nós temos essa opinião, nós entendemos que é a opinião mais informada e a gente precisa trazer isso para os irmãos. Então, esse vai ser o ponto hoje. O ponto é apresentar a justificativa bíblica para essa posição. E também quero deixar claro que nós não estamos fazendo uma defesa propriamente do divórcio, porque, como a gente vai ler aqui, Deus não gosta de divórcio. Deus odeia o divórcio. Mas não é esse o ponto, né? O ponto é como a gente lida com as questões disciplinares na igreja. Como eu mencionei mais cedo, eu gosto muito dessa expressão do Chesterton, vira e mexe eu repito isso, que para você ficar em pé existe um ângulo só, mas para você cair existem todos. Existe um jeito de fazer a coisa certa, mas coisas erradas, basta ser criativo. Existem muitas formas de errar. E isso, às vezes, dificulta o trabalho pastoral, porque quando você acha que você já viu de tudo, parece uma coisa nova no gabinete pastoral. E a gente precisa ter uma reflexão sobre como aplicar princípios bíblicos para situações que não existiam ou não aconteceram no Novo Testamento, ou pelo menos não aparecem na Bíblia. Então, isso regularmente acontece. Nós vamos ver que isso aconteceu até mesmo no Novo Testamento. Jesus dá um ensinamento sobre o divórcio para uma situação e depois Paulo tem que tratar de uma situação que Jesus não teve que tratar e que Jesus não deixou mandamento. Aí Paulo tem que dizer, agora eu vou ensinar para vocês o que digo eu e não o Senhor. A gente vai ver lá em Coríntios 7. Então, isso está dentro do campo que a gente chama de teologia moral. São essas reflexões para extrair princípios bíblicos da Escritura para aplicar em situações novas que a Bíblia nem tinha tratado. E a gente não vai inventar princípios novos, a gente precisa descobrir a aplicação certa dos princípios bíblicos para situações novas. Mas, irmãos, dada essa introdução, a gente pode ir para os nossos textos principais. A gente vai passar pelo Evangelho de Marcos, por Malaquias, pelo Evangelho de Mateus
e Deuteronômio também, e 1 Coríntios 7. São os textos principais, a gente vai citar outros, mas você pode ficar de olho aí, são essas referências. E vamos começar com Marcos 10, que é um texto de Jesus sobre o texto de Marcos, evidente, mas sobre o ensino de Jesus a respeito da instituição conjugal. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 em diante. Jesus saiu dali e partiu para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. E de novo as multidões se aglomeraram em torno dele, ele as ensinava como de costume. E então alguns fariseus se aproximaram dele e, para colocá-lo à prova, perguntaram-lhe: é permitido a um homem divorciar-se de sua mulher? Ele, porém, lhes perguntou: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Jesus prosseguiu: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos perguntaram a Jesus de novo sobre isso, e ele lhes respondeu: aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e casar com outro, comete adultério. Então aqui está, irmãos, um dos trechos mais citados sobre a instituição conjugal. E aqui no final Jesus nega a possibilidade de divórcio. Essa mesma visão aparece lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 18. Mas aqui ela aparece de modo mais completo. Gente, Jesus foi questionado aqui pelos fariseus sobre a lei de Moisés, sobre a permissão que Moisés dá para o divórcio. O objetivo deles é provar, testar Jesus, colocar Jesus em situação difícil. O contexto mais provável dessa prensa dos fariseus foi aquele imbróglio relacionado com Herodes Antipas, que ficou com Herodias, a mulher do seu irmão, que era rei em outra região da Palestina. Então Herodes Antipas pegou essa mulher, ficou com ela, a Herodias. João Batista atacou isso, disse: não é lícito você ficar com a mulher do seu irmão. Contestou a possibilidade daquele relacionamento, daquele divórcio e daquele relacionamento, e o resultado é que, por influência de Herodias, João Batista perdeu a cabeça. Então, gente, o debate sobre casamento e divórcio estava quente naquele momento, estava quente na região. Então faz sentido que, nesse momento, os fariseus tentem induzir Jesus a dizer alguma coisa que coloque Jesus em dificuldades. Possivelmente esse foi o contexto da prova dos fariseus. Mas Jesus, eles não iam botar Jesus no bolso, né? Então, Jesus não respondeu, pelo menos aqui em Marcos não responde diretamente a pergunta, né? Jesus devolve. Eles fizeram uma pergunta, olha o verso 3 aí, Jesus devolve com outra pergunta: o que Moisés ordenou? E você vai encontrar isso muitas vezes nos evangelhos. Jesus nem sempre respondia a pergunta que as pessoas faziam, porque às vezes a pergunta era desonesta ou tola. Então, Jesus recolocava a questão e fazia uma outra pergunta para ajustar o foco da discussão. E ele faz outra pergunta aqui: o que Moisés ensinou, afinal de contas? Então, os fariseus respondem: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a esposa embora. Do que eles estão falando? De Deuteronômio 24. Abre sua Bíblia aí em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, versículo 1. Quando um homem se casar e deixar de gostar da mulher, aqui o texto significa ela não encontrar mais graça aos seus olhos, por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito,
fará para ela um documento de divórcio e o dará na sua mão, mandando-a embora. Então aqui está. Essa é a regra de Moisés a respeito do divórcio. O que significa o homem deixar de gostar da mulher? É isso mesmo, a mulher perdeu a graça para ele por alguma razão. Essa razão é chamada de coisa vergonhosa ou coisa indecente. A gente não sabe exatamente o que é isso, mas a gente sabe o que não é essa coisa indecente. Não é um adultério. A gente sabe disso. Porque no caso de adultério, o casamento também acabava, mas de uma forma bem mais dramática ou agressiva. Veja aí, Deuteronômio 22, 22. Se um homem for apanhado na cama com a mulher de outro homem, morrerão os dois. O homem que se deitou com a mulher e ela também. Assim exterminarás o mal de Israel. Então veja, irmãos, no caso de adultério, o que dizia a lei de Moisés? Pena capital, execução, é isso. Então, o divórcio acontecia, né, digamos assim. Não era bem um divórcio, mas era o fim do pacto. Essa pessoa, o ofensor, tinha um pacto com alguém, porque era casado com alguém. E o que acontece? Esse sujeito adulterou, a mulher adulterou, os dois cometeram juntos um adultério, então qual é o resultado disso? Pena capital, e a parte ofendida, naturalmente, estava livre da aliança do casamento, livre do pacto de casamento e livre para casar com outra pessoa. Então essa é a regra, uma regra dura, com o propósito de preservar a instituição do casamento e punir levianos, ofensores, gente sem vergonha. A lei era dura, muito dura, mas ela tinha sua função naquela época. Na época de Jesus, havia pessoas que defendiam isso ainda, mas não havia uma prática sistemática de aplicação dessa lei. A gente vai mencionar isso já já. Então, gente, do que fala Deuteronômio 24? De outros casos. Uma coisa indecente é algum comportamento impróprio, inadequado, vergonhoso, alguma coisa que mancha o caráter da família, ou da mulher, ou do marido. Alguma coisa ruim nesse sentido. E aí surgiram várias aplicações, né? As interpretações eram variadas. Na época de Jesus, havia duas escolas dominantes entre os fariseus. A escola de Shammai e a escola de Hilel. A escola de Shammai era mais estrita e a escola de Hilel era mais frouxa. A opinião era mais liberal, digamos assim. Mas em outros sentidos também. A escola de Hilel era mais liberal na interpretação de muitas leis, mas também no contato com culturas estrangeiras. Então, os alunos da escola de Hilel, por exemplo, tinham autorização para ler os clássicos gregos e romanos. Mas os alunos da escola de Shammai, não. Só podia ler a Bíblia e aprender os comentários dos rabinos por transmissão oral, e você só podia ler obras e coisas do judaísmo. Você não podia ler literatura grega. Por exemplo, agora, notem, isso é importante para nós, né? Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era aluno de Hilel. Então, o próprio apóstolo Paulo é de uma escola específica, que é a escola de Hilel. Mas as duas escolas existiam e debatiam entre si. E aqui eu faço uma citação da Mishnah, que é uma coleção de comentários rabínicos sobre as Escrituras. É um texto muito importante para entender o que pensava o judaísmo na época de Jesus. E aí eu vou citar um trechinho aqui. A escola de Shammai diz: um homem não pode mandar sua mulher embora, a não ser que encontre uma falha em sua castidade. Essa é a visão da escola de Shammai, tinha que ser um problema sexual. A escola de Hilel diz: ele pode se divorciar dela, mesmo que ela apenas tiver estragado uma refeição. Queimou arroz, rua. Pesado, né? Enfim, eles adotavam uma interpretação bem ampla para Deuteronômio 24 e faziam uma série de aplicações, né? Porque, afinal de contas, você tem que definir o que são essas indecências. Então, é necessário fazer uma jurisprudência. E havia muita coisa, gente. Indecência podia ser fracassar na cozinha, podia ser fofocar com os vizinhos, esterilidade,
atração por outras mulheres. Se o sujeito não gostasse da mulher dele mais, porque achou que ela ficou feia, sei lá, e aí ele está gostando de outra mulher, ele não, se ele adulterar, é um crime grave. Então, o que ele faz? Ele dá a carta de divórcio. Depois que deu a carta de divórcio, aí ele está livre para se casar e ela também. Então, tinha que ter um procedimento ali. Então, assim, havia muitas aplicações disso, né? Um rabino influente, na época ali, no tempo do Novo Testamento, um pouco depois, o rabino Akiba, um pouco depois, ele dizia que se o sujeito está gostando de outra mulher, isso já poderia ser uma justificativa para ele dar a carta de divórcio. Gente, originalmente, a carta de divórcio, por mais que o quadro aqui seja evidentemente patriarcal, né? Enfim, o homem podia iniciar um processo de divórcio, ele podia dizer, olha, eu não quero mais ficar com essa mulher, unilateralmente, a mulher não podia. A mulher podia querer se divorciar, mas para o divórcio acontecer, o marido teria que concordar. E no caso do marido, a mulher não precisava concordar com ele para dar uma carta de divórcio. Mas mesmo assim, naquele contexto original lá de Deuteronômio, a carta de divórcio era uma proteção para a mulher. Porque sem a carta de divórcio, a mulher poderia ser acusada de qualquer coisa depois e ser sujeita a uma execução, a uma pena capital. Então, naquele contexto, ela receber a carta de divórcio era uma obrigação imposta sobre os homens. Porque aí, se ele dispensou a mulher realmente está livre dele. E depois o texto diz, inclusive, que ele depois não pode arrumar outra mulher e voltar atrás daquela. Ele não pode mais fazer isso. Deu a carta de divórcio, vai cuidar da sua vida. Então, tinha um sentido, mesmo no contexto patriarcal, de proteção da mulher num contexto em que ela tinha que ser cuidada ou pelo pai ou por um marido. Solta, a mulher ficava realmente vulnerável em vários sentidos, inclusive financeiro, inclusive de propriedades, de trabalho no campo, acesso a alimentos e tudo mais. Então, enfim, esse era o contexto, mas, evidentemente, os fariseus não estavam usando isso pensando nas mulheres, né? Existem umas histórias meio grotescas, por exemplo, de um rabino, por exemplo, que ele era itinerante, pregava de cidade em cidade, e ele oferecia, quando chegava numa cidade, ele oferecia um casamento de um dia ou de poucos dias. E casava com a mulher, e aí, depois de um dia, ou um pouco mais, quando ele mudava para outra cidade, ele dava a carta de divórcio e seguia em frente. E aí ele ia fazendo o seu trabalho itinerante, né? Picaretas. Enfim, muitos fariseus, muitos judeus usavam essas leis, como acontece hoje, né? As pessoas usam brechas e detalhes das leis para fazer coisas que não deviam fazer. E isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. A manipulação da lei. Na época de Jesus, a carta de divórcio tinha virado um truque dos homens para passar por mais de uma mulher e para se livrar de uma mulher quando eles não queriam. Tinha virado isso, um truque. Não era para ser isso, mas acabou virando isso. Agora, é interessante no caso aqui de Marcos 10, que Jesus realmente diz que ele está tratando. A gente vai ler daqui a pouco Mateus 19. Em Mateus 19... ele diz, os fariseus fazem essa pergunta claramente. É lícito se divorciar da mulher por qualquer motivo? Quando você lê isso lá, a gente vai ver em Mateus 19, fica claro que a pergunta tinha a ver com a interpretação de Deuteronômio 24 e com a escola de Hillel. Tinha a ver com isso aí. Quer dizer, essa prática, alguém estava perguntando isso, essa prática de usar Deuteronômio 24 para se divorciar, justificar qualquer divórcio, está valendo ou não está valendo, Jesus? Essa era a pergunta. Então, quem fez essa pergunta? Pode ser alguém que defendia uma posição mais estrita, ou não. Né? Pode ser alguém da própria escola de Hillel, que queria colocar Jesus numa situação difícil, no debate de interpretação. Mas o que a gente sabe é que a pergunta é sobre esse caso. Mas a gente sabe também que a pergunta não é sobre um outro caso. Então já é importante antecipar esse ponto para a gente entender o resto do raciocínio. É que, gente, na época de Moisés, ali, do Deuteronômio, se o sujeito cometesse adultério, o homem e a mulher cometesse adultério, o resultado era pena capital. Mas o efeito da pena capital era a dissolução do pacto. O cometimento do adultério era o início da quebra do pacto. E a execução era a conclusão desse processo. E com isso, a parte inocente, o cônjuge inocente, ficava livre daquela aliança para se casar e a injustiça feita contra ele
teria sido vindicada. Então, é por isso que não havia, na época de Moisés, divórcio por adultério. Porque o adultério acabou. Então, tinha divórcio por outras razões. Então, quando eles fazem essa pergunta para Jesus, qual é o contexto? Isso aqui a gente precisa entender bem. Os romanos e os gregos tinham uma compreensão bem mais elástica de casamento e divórcio. E quando o Império Romano dominava, nesse momento aqui, a prática romana era muito mais liberal nesse assunto. Era comum, muito mais comum, homens e mulheres pedirem divórcio por qualquer motivo. E também por adultério. E o divórcio ser concluído assim, por adultério. Durante o período do domínio romano, na Judéia, na Palestina, a prática da pena capital para o adultério tinha caído em desuso, do ponto de vista formal. Ela tinha caído em desuso. Não era comum que houvessem julgamentos para decidir sobre a execução de um adúltero. Não é que não acontecia. A gente tem um caso no Evangelho de João lá, de alguém levar uma pessoa, dos fariseus levarem uma mulher para Jesus, não levaram só a mulher, né, acusada de adultério, não levaram o outro lado, o homem não foi, né, mas levaram a mulher e Jesus não deixou a execução acontecer. Né? Se alguém tivesse sem pecado, atire a primeira pedra. Mas aquilo está muito mais próximo de um linchamento do que de um julgamento formal. Se fosse um julgamento formal, eles nem levariam a mulher para Jesus. O julgamento teria acontecido em outro contexto. Então, o que está caracterizado ali é um linchamento público, mas baseado em uma interpretação antiga, né, do Pentateuco, e por um grupo de fariseus ou de judeus que tinham a prática mais estrita. Mas, do ponto de vista formal, não estava, a gente tem evidências de que não estava estabelecida essa prática da pena capital para o divórcio. E o que o pessoal fazia então? Perdão, pena capital para o adultério. E o que o pessoal fazia então quando tinha adultério? Divórcio por adultério. Na época de Jesus já existia essa figura. De vez em quando acontecia uma execução, mas não por um processo judicial formal. Os romanos não apoiavam esse tipo de coisa. Os judeus não tinham espaço para sair executando gente sem autorização dos romanos. E os romanos não aceitavam execução por causa de adultério, porque eles tinham outros costumes. Então não era a prática naquele momento. Então, no contexto judaico, o que surgiu no lugar da execução, da pena da capital? O divórcio por adultério, que não aparece em Deuteronômio, não tem nada disso antes. Mas isso, na época de Jesus, era a prática geral. E essa era a prática entre essênios, era a prática entre judeus da escola de Shammai e da escola de Hillel também. Ou seja, ninguém discutia divórcio em caso de adultério, todo mundo concordava sobre isso. Não havia divergência a respeito de divórcio por adultério. Adulterou, divórcio era válido. Todo mundo trabalhava com isso. É como se a pena capital, por adultério fosse comutada no tempo de Jesus para um divórcio legítimo, um divórcio legal. É como se ela tivesse sido comutada. Por que isso é importante? Porque quando Jesus está respondendo aos fariseus aqui, vocês vão ver em Mateus, ele está respondendo sobre o ponto em que não havia consenso e não sobre o que havia. Não havia consenso sobre a interpretação de Deuteronômio 24. Não havia. Mas havia consenso de que quando tem adultério, tem divórcio legal. Então Jesus não está respondendo a esse caso. Ele está respondendo a interpretação de Deuteronômio 24. E aí, quando Jesus vai responder sobre a interpretação de Deuteronômio 24, o que ele diz? Não é assim que lê a Bíblia, gente. Você não cata um versículo bíblico e dali tira uma interpretação. Não é assim que funciona. Não é que você não vai considerar os textos bíblicos. Mas diz Jesus, o jeito certo de ler a Bíblia é considerar a sua grande narrativa. Criação, queda e redenção. Como foi no princípio? Qual era o plano de Deus lá atrás, quando ele estabeleceu a instituição? O que ele queria? Então, esse é o argumento de Jesus. Deus vai lá para as origens e esclarece para os ouvintes, os fariseus e os discípulos, que aquela lei de Moisés, em Deuteronômio 24, foi dada por quê? Por causa
da dureza do vosso coração. Gente, isso é tão importante para interpretar a Bíblia. Existem coisas ensinadas na Bíblia que estão lá porque são o propósito original de Deus. São a visão do bem, da boa vida que o próprio Deus revelou. Mas existem mandamentos na Bíblia que são remendos, correções da nossa ruindade. Correções, muitas vezes, historicamente contextualizadas de dureza do coração. E por causa disso mesmo, esses mandamentos têm um jeito correto de interpretar. Você precisa ler os mandamentos dados pela dureza de coração num contexto maior, que é o grande plano de Deus, e não o contrário. Isso é um erro que muita gente comete. Você quer saber o que a Bíblia ensina, e cata um versículo ali e tira a sua conclusão, sem considerar o plano original de Deus em Gênesis e a consumação final de todas as coisas nas profecias e no Novo Testamento e no Apocalipse. Mas esse é o jeito certo de ler a Bíblia, é uma leitura canônica da Bíblia. Não é o versículo isolado, é o versículo lido no contexto da história da revelação. E no contexto da história da revelação, diz Jesus, existe um fato importante sobre casamento anterior a Deuteronômio 24. Qual é esse fato? É que Deus criou o casamento. A instituição divina não é o divórcio. A instituição divina se chama casamento. E é Deus que criou esse negócio, então não é para o homem desfazer. O que quer que a gente faça com Deuteronômio 24 não pode ser uma mera anulação do plano original de Deus. Então, com isso, diz Jesus, o homem não deve separar o que Deus ajuntou. Esse é o plano de Deus original. O plano de Deus é que o casamento seja mantido, seja protegido. Então, você não pode ficar usando leis civis dadas para regular a loucura do comportamento das pessoas para pautar a sua vida moral. Não é suficiente. Uma regra dada para lidar com a maldade humana, com o comportamento tresloucado dos homens, mas que sim, Deus deu, mas para regular essa situação, não pode ser transformada num princípio universal no lugar do que a gente chama na teologia bíblica de ordem criacional. E os irmãos se lembram que durante toda a série a gente repetiu isso aqui. Quando a gente foi tratar de gênero, quando a gente foi tratar da natureza do casamento, quando a gente foi tratar de filhos, o lugar dos filhos no plano de Deus, a gente repetiu isso sempre. Existe uma ordo creationis, uma ordem criacional. E para você pensar o que é certo e errado, você tem que pensar, em primeiro lugar, não é o que é gostoso ou o que causa desgosto. Em primeiro lugar, a questão não é o que é útil ou o que não é útil. A questão primária é qual é a ordem divina para a vida. O que é a ordem natural? O que é a ordem criacional? O que é lei natural? Então a gente começa disso. E daí a gente faz as outras inferências. É assim que você raciocina moralmente no ensino de Jesus. Qual é a ordem criacional? Então, a partir desse grande arcabouço, a gente pensa o que as coisas deveriam ser, quais são os propósitos das coisas. Por exemplo, o que é o casamento? Qual é o propósito do casamento? Nos termos de Jesus aqui, o que é o casamento? Está muito claro. Homem e mulher, os dois se tornam uma unidade reprodutiva funcional, uma só carne, tem que ser homem e mulher para acontecer isso. E depois que isso acontece, Deus que juntou, e portanto o homem não deve separar, e os dois, são dois, se tornam um. Então, do que Jesus está falando? De uma união pactual, monogâmica e heterossexual. Está muito claro isso aqui. Isso é evidente, eu só dei nomes para as coisas que estão no trecho. Casamento para Jesus é isso, mais nada. Tem outras versões aí, atualmente, o povo está tentando inventar uns negócios, mas não dá, é só você ler. Jesus está dizendo aqui, como é que era no princípio? Está lá em Gênesis. Assunto cerrado. Então, a partir desse princípio, não deveria ter divórcio. Acabou, então. Então não pode ter divórcio? Gente, poderia ser isso, né? Mas não é tão simples assim. É claro que o plano de Deus para o casamento é de uma união pactual. A gente já estudou isso aqui em Malaquias 2, versículo 10. A gente pode abrir ali, só para eu destacar alguns aspectos do trecho. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 10 em diante, nós temos um trecho que é um dos mais citados para entender esse caráter pactual do casamento, né?
Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Veja qual é o assunto aqui. Malaquias está denunciando um traço, uma corrupção de caráter, um vício que ele viu crescer no povo de Deus. E esse vício é que as pessoas são infiéis. Elas prometem e não cumprem. Quebram a aliança dos pais. E o texto continua: Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos exércitos. Então aqui é uma denúncia não apenas da infidelidade uns com os outros, mas vejam aqui, Judá foi infiel também do ponto de vista religioso, profanou o santuário do Senhor. Está muito claro. Pessoas infiéis a Deus são também infiéis umas às outras. Pessoas que não são confiáveis diante de Deus e não cumprem seus compromissos com o Senhor e não vivem na aliança, quebram também suas alianças entre si. E aí Malaquias diz, não adianta, versículo 13, vocês ficam aí cobrindo o altar do Senhor com lágrimas, choro e gemidos, mas ele não olha para as suas ofertas. Ele não tem prazer nelas. E vocês ficam aí perguntando, por quê? Versículo 14, olha aí. Por que o Senhor não me ouve e tal? Por quê? Porque o Senhor é testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, embora ela fosse a tua companheira e mulher da tua aliança matrimonial. É o pacto conjugal, é um pacto. Vejam bem, gente, né? Enfatizo isso sempre. Casamento não é um contrato. Um contrato de compra e venda, ele diz respeito a quê? A bens externos, ao isso, a coisas. Então a gente faz contratos a respeito de coisas, de horas de trabalho, de um monte de coisa. Mas o pacto é diferente, porque o pacto são promessas de cuidado mútuo. O que as pessoas no pacto fazem é dar a si mesmas, umas às outras. É isso que é dado no pacto. Então o pacto é uma relação de sangue e ele exige um outro nível de fidelidade. Não é um contrato que você vai lá e quebra. Não é uma relação eu-isso, como é o caso do contrato. É uma relação eu-tu. São uma relação de duas pessoas. Um pacto é uma coisa diferente de um contrato qualquer. E sacramento, pacto e contrato são coisas diferentes. Então vejam só. Deus, versículo 15, veja aí, fez deles um só. Serão uma só carne, né? E por que Deus queria que eles fossem um só? Porque é necessário uma plena união do casal, uma união pura e completa, para que você tenha um contexto para ter uma descendência santa. Você não vai ter uma descendência santa se você não tem casais fiéis como ponto de partida para a construção de famílias e da ordem social. Não vai ter as tradições de Israel sendo praticadas e transmitidas se você não tem gente que se casou e fica fiel no casamento e produz uma descendência santa diante de Deus. Então, o adultério, a infidelidade, o divórcio mancha todo o projeto divino. Então, a resposta é: cuidai de vós mesmos, para que ninguém seja infiel com a esposa desde a juventude. Versículo 16. Pois eu odeio o divórcio e odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Então vejam, infidelidade com Deus, infidelidade uns com os outros, infidelidade no casamento, isso acaba dando no quê? Em divórcio. Mas Deus odeia o divórcio. E Deus odeia a infidelidade. Deus quer um povo de pessoas que cumprem o que prometem. O que é o casamento, gente? O casamento não é baseado no amor. Ok? A gente sempre diz isso. Não é baseado no amor. O casamento é baseado nas promessas. A promessa de amar. O que faz um casamento é a promessa de amar. E aí você cumpre a promessa, porque você é fiel. E aí tem o amor. Mas o amor é o que vai ser cultivado no casamento. Se você diz que ama, mas não promete nada, picareta, mentira, mentira. Mentira. Quem ama promete e cumpre. Promete e cumpre. Se você promete e sai fora, não vem com essa conversa de amor, não. E é por isso que tem que ter o papel, né? Eu penso, por que tem que ter o papel? Eu amo fulano. Então me mostra o papel.
Você ama? Bota seu nome aí, ó, em público. Aí a gente vai levar a sério o que você está falando. Mas se você não é capaz de fazer isso, conversa fiada. Então, a base do casamento são as promessas pactuais. E essas promessas são a base, então, para o amor poder ser cultivado e o amor existir. Esses são os fundamentos. E pessoas incapazes de prometer não têm personalidade. Porque por que algumas pessoas não gostam de prometer? Porque hoje ela é X e amanhã ela é Y. Como é que ela vai comprometer o amanhã dela? Hoje eu quero abacate, amanhã eu quero mamão. Então, essas são as pessoas que não gostam de prometer, não fazem promessas. Pessoas que não fazem promessas são pessoas que estão no processo de transformação. Elas não mantêm a mesma personalidade continuamente. Então, são pessoas sem selfie. A realidade é essa, apesar de tanto se falar de selfie hoje. Mas pessoas incapazes de prometer e manter suas promessas em longo prazo não têm densidade. Não existe uma conexão entre o que ela era ontem, anteontem e o que ela é hoje. E é claro que não dá para confiar e apoiar a sua vida nesse tipo de gente. O que significa ter caráter? Significa que você tem uma personalidade definida, não apenas eticamente boa, mas definida. Ter caráter faz você confiável. Se você não é capaz de fazer promessas porque você não é confiável, você não tem o quê? Caráter. É um conjunto de traços definidos, bem estabelecidos, que permanecem ao longo do tempo. É uma bondade que é perseverante, contínua, na mesma direção. Isso é caráter. Isso é ter uma personalidade, ter um self. Então, faz sentido que, para Deus, o casamento e a fidelidade às promessas seja necessário para construir uma descendência santa. Então, Jesus recupera o propósito original de Deus e fala assim, olha, não pode ter divórcio. Desse jeito que vocês estão fazendo aí, não dá. Então, faz todo sentido. Mas, gente, por que o assunto não acaba aqui? Porque, apesar disso, a gente tem evidência suficiente de que Jesus abriu uma exceção. E a gente vai ver depois que Paulo abriu outra exceção. Abre a sua Bíblia em Mateus 5. Depois a gente vai ler Mateus 19. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 32. Vamos ler 31 e 32. Também foi dito, quem se divorciar da sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Isso aqui é Deuteronômio 24, né? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera. E quem se casa com a divorciada, comete adultério. Isso é Mateus capítulo 5. Vai para Mateus 19 agora. Aqui nós temos o texto paralelo de Marcos 10. Então, Jesus pregando, aproximaram-se uns fariseus, Mateus 19, 3, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, lembrando aqui, a pergunta que é feita pelos fariseus é uma pergunta sobre o que havia divergência e não sobre o consenso. O que era o consenso? É que no caso de adultério, o divórcio era legítimo, mas não havia consenso sobre possíveis aplicações de Deuteronômio 24. Então eles fizeram essa questão. É possível divorciar-se da mulher por qualquer motivo, como ensina a escola de Hillel? Essa é a pergunta. Então Jesus dá aquela resposta, a gente já viu lá no Evangelho de Marcos, eu não vou repetir, mas lá no final ele diz assim, versículo 9, eu vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos, ficaram chocados com isso aqui. Como assim, Jesus? Se é desse jeito, é melhor não casar. Se a gente vai ficar pendurado numa mulher lá, não sei se vai dar certo, a mulher é chata, de repente, vou ficar agarrado na mulher, é melhor não casar. E aí Jesus responde, o versículo 11, assim, nem todo mundo dá conta mesmo, mas a regra é essa, sorry, próximo.
Enfim, a gente já estudou o resto do texto aqui em outra ocasião, eu não vou voltar agora. Mas vamos para o nosso ponto principal. A não ser por causa de infidelidade. A palavra aqui é porneia, é a mesma palavra que aparece em Mateus 5, porneia. O que é porneia, gente? É qualquer imoralidade sexual, qualquer comportamento sexual desviante. Isso é porneia. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que você não pode divorciar da sua mulher e casar com outra. Se você fizer isso, você está cometendo adultério, exceto em caso de porneia. Ou, colocando em outros termos, o que Jesus está dizendo? Se alguém se divorciar da sua mulher por causa de porneia, ou seja, a mulher foi infiel, e se casar com outra, aquele que fizer isso não comete adultério. É isso que Jesus está dizendo. Isso aqui foi chamado de cláusula de exceção. Foi chamado na tradição exegética de cláusula de exceção. A cláusula mateana de exceção. Ela está lá em Mateus 5, está aqui em Mateus 19. O que essa cláusula significa, gente? A palavra, como eu disse, porneia, é qualquer conduta sexual imoral. Qualquer conduta. O que não significa isso aqui? Vamos deixar claro algumas coisas. Em primeiro lugar, não significa que Jesus esteja ensinando que, no caso de porneia, por exemplo, se a mulher cometeu porneia e foi infiel, consequentemente, alguma conduta sexual inadequada que tornou ela infiel, Jesus não está dizendo que, nesse caso, o homem pode divorciar dela, mas não pode casar depois. Tem gente que dá essa interpretação. Ah, Jesus autoriza o divórcio? Sim, só que não pode recasar. Gente, essa interpretação é impossível. Impossível, por uma razão muito simples. Isso não existia no século I, essa figura de um desquite artificial. Não existia isso. O que existia no século I chama divórcio. E o divórcio para os judeus era dissolução do casamento. Se Jesus estivesse dizendo outra coisa, ele teria dito. Mas ele não disse nada disso. Ele não esclareceu que ele está criando uma nova possibilidade para lidar com casamentos complicados. Não tem isso aqui. Não tem nada disso aqui. Jesus está dizendo que o divórcio pode acontecer no caso de adultério. Mas divórcio significa dissolução do casamento. É isso. E essa era a posição de todos os judeus naquela época. E mais, a ideia de que adultério torna o divórcio legítimo e, consequentemente, o recasamento depois legítimo, já era consensual na época de Jesus. Então, se Jesus não quisesse dizer isso, ele teria que fazer outra formulação. Do jeito que está aqui, por exemplo, em Mateus 5, né, não tem como a gente ler ali que Jesus estivesse ensinando que a pessoa que divorcia do outro, a não ser por causa de porneia, torna a mulher adúltera. É uma interpretação que está lá, é uma interpretação do que está lá em Mateus 5:32. Algumas pessoas fazem uma leitura que é claramente impossível, é que Jesus estaria dizendo que o mero fato de você divorciar de uma mulher ilegitimamente já torna essa mulher automaticamente adúltera. Não faz sentido nenhum. Para essa mulher se tornar adúltera, ela teria que casar depois de um divórcio ilegítimo, ou seja, contrair um casamento ilegítimo, aí ela seria adúltera. Então o que Jesus está fazendo é assumir que quando acontece um divórcio, a pessoa vai entender que ela pode casar de novo. Só que se o divórcio for ilegítimo, quando ela casar de novo, o casamento vai ser ilegítimo. Então Jesus está assumindo essa estrutura de pensamento que já estava lá. Então não dá para fazer essa leitura. De onde veio essa ideia de que a Bíblia autorizaria o divórcio, mas depois do divórcio não poderia ter um recasamento? Gente, os crentes inventaram isso. Inventaram isso. Não existia isso na época. Simplesmente não existia. O sentido de divórcio não é esse. Agora, gente, tem outras tentativas de lidar com essa situação. Às vezes, Deuteronômio 22:13 é citado para tentar explicar o que seria essa porneia aqui em Mateus,
e harmonizar Mateus com Marcos 10. Pessoal que acha que, enfim, Jesus não teria dado nenhuma exceção. Então, o que a gente faz com a exceção? Aí tem tentativas de amenizar essa exceção. Uma é dizer que Jesus estaria falando de fornicação pré-nupcial ou pré-marital. Então, suponhamos que o sujeito casou com a moça e aí, na noite de núpcias, descobre que ela já era sexualmente ativa antes, ou seja, descobriu que ela fez sexo antes, de forma ilegítima e tal, porneia. Aí, nesse caso, alguns defendem, o divórcio seria legítimo, o casamento seria, na verdade, anulado. Ele seria declarado inválido, não seria nem exatamente um divórcio. Gente, a questão dessa interpretação, usando o Deuteronômio 22, 13, é que aqui no Evangelho de Mateus não existe essa qualificação temporal. Nem em Mateus 5, nem em Mateus 19 se diz que aquele que se divorciar da mulher, a não ser por causa de porneia cometida antes da cerimônia de casamento, e se casar com outro, comete adultério. Evidentemente, não tem nada disso aqui. A palavra porneia em Mateus 19, 5 não é temporalmente qualificada. Então não dá para usar esse expediente para reduzir o peso da cláusula de exceção. Outra interpretação que muitos católicos favorecem é de puxar lá Levítico 18, onde você tem uma série de proibições de relações incestuosas, de pai com filho, de irmão com irmão, de sobrinho com tio, de avô com neto, tudo. Ele tem uma lista ali que Moisés coloca, ó, essa relação não pode, é abominação, isso aqui não pode, é abominação. Então é a lista das proibições de relações incestuosas, relações de parentes. E algumas pessoas dizem, o que Jesus está dizendo é que no caso de uma união ilegítima, porque ela seria incestuosa, nesse caso, o divórcio seria legítimo. Nesse caso, o divórcio, Jesus estaria dizendo que o divórcio é legítimo. E se não for nesse caso, aí o divórcio é ilegítimo, e se você divorciar e casar de novo, você comete adultério e tal. Mas, gente, isso é impossível por várias razões. Em primeiro lugar, porque não havia esse tipo de casamento na época. Ninguém, absolutamente ninguém, fazia casamentos incestuosos na Palestina, no judaísmo, no tempo de Jesus. Jesus estaria falando de uma coisa absolutamente fantasiosa. E o que seria essa fantasia? A ideia de que alguém contrairia um casamento incestuoso, em primeiro lugar, e aí depois esse casamento incestuoso seria desfeito, e então, nesse caso, a pessoa que contraiu esse casamento, que era desde o início ilegítimo, ela estaria livre para casar com alguém. Mas, gente, isso não acontecia. Isso é um círculo quadrado. Ninguém fazia casamento incestuoso na época. Não existe. É como se Jesus estivesse ensinando para a igreja, por exemplo, hoje, sobre casamento, e ele fosse explicar para a Igreja Esperança que não é para ter o trisal aqui na Igreja Esperança, que essa é uma prática que a gente não deve ter e tal. Só que ninguém na Igreja Esperança tem casamento poliamor, né? Pelo menos eu espero que não. Mas, enfim, é um negócio absolutamente fora da possibilidade. Tudo bem, talvez agora teve um trisal aí, tem um debate acontecendo, né? Eu até escrevi sobre isso na Gazeta. Mas até pouco tempo isso não existia. Não é uma prática na nossa sociedade. Não é uma prática estabelecida. Agora vai virar, né? Evidentemente, a gente sabe para onde que está indo a legislação e tudo. Ou não a legislação, a prática dos cartórios, né? Isso depois pode virar a legislação. Mas, enfim, a gente ainda vive num contexto em que existe uma regra, casamento monogâmico, e se alguém fizer alguma coisa diferente, você vai achar muito esquisito. Isso na nossa sociedade liberal. Irmão, se alguém tentasse fazer um casamento incestuoso, quebrando Levítico 18, na época de Jesus, era linchamento no ato. Então, não existe possibilidade de Jesus estar tratando dessa situação como uma situação plausível. Mas isso não é o único problema dessa interpretação. É que Levítico 18 não trata apenas do incesto, mas de vários desvios sexuais. E inclui o próprio adultério.
na lista. Então, se Jesus estiver falando de Levítico 18, quando ele fala de porneia, então ele não está falando somente de incesto. Ele está falando do adultério e das outras coisas também. Ou seja, voltamos à estaca zero. Não dá para aplicar, usar a palavra porneia aqui no versículo 9 e para restringir o sentido dela apenas a casamento incestuoso que, na verdade, não existia naquela época. Isso era absolutamente proibido, ninguém fazia esse tipo de casamento. Então, gente, o fato é que a palavra porneia se aplica a toda e qualquer imoralidade sexual, e não só incesto. E a conclusão disso é que há uma cláusula de exceção. E ela significa que a posição de Jesus, nesse ponto, era mais próxima da posição de Shammai e mais afastada, nesse aspecto apenas, da posição de Hillel. Jesus realmente autorizou o divórcio em caso de adultério e eliminou aquela série de exceções que os seguidores de Hillel estabeleceram. Agora, por que essa cláusula não aparece em Marcos e Lucas? Então, essa é uma pergunta que muita gente faz. Por que está só em Mateus e ela não apareceu ali no Evangelho de Marcos? Gente, a explicação mais provável, como a gente já mencionou aqui, é que o divórcio em caso de adultério era consensual, porque a pena capital para o adultério tinha sido, para fins práticos e sob o domínio romano, comutada para um divórcio legítimo. Ela já tinha sido comutada. Resultado, então, disso. Jesus não citou o caso do divórcio por adultério lá em Marcos, em Lucas, ou seja, Jesus deu a mesma instrução várias vezes, mas nessas várias vezes que ele deu essa instrução, ele não deu ela completa do mesmo jeito. A gente tem muitas evidências disso nos evangelhos. Jesus repetia, como todos os rabinos da época, repetia os seus ensinos. Eles eram formatados para serem memorizados e eram repetidos em situações diferentes. Então Jesus não falou, em muitos momentos, que o divórcio em caso de adultério era permitido, porque não era necessário discutir isso. Todo mundo concordava. O que Jesus fez, e isso está relatado em Mateus, com mais clareza, em Marcos e Mateus, é negar o divórcio por qualquer motivo. Marcos 10 e Mateus 19 tem esse foco. Jesus está dizendo que o divórcio por qualquer motivo não pode acontecer. Não é o princípio que os discípulos vão seguir no cumprimento da lei do Senhor. Mas o divórcio que ninguém estava discutindo, que era o divórcio em caso de adultério, Jesus ou não citou, porque era consensual, ou eventualmente citou, e Mateus colecionou essa informação. E por isso a gente sabe que Jesus reconhecia essa regra geral que todos os outros seguiam. Então, essa é a implicação. Jesus autorizou o divórcio no caso de adultério. Essa é a posição que a gente assume aqui. E, na verdade, gente, o adultério era o quê? Uma violação do pacto de tal gravidade que levava à anulação do casamento, porque a pena capital era aplicada e o ofensor morria. O adultério, em qualquer caso, era o fim do casamento em Deuteronômio. De um modo diferente, então, isso permanece num contexto em que a pena capital tinha sido abolida. Então, Jesus, digamos assim, ele é mais duro do que muitos fariseus, num aspecto, mas era mais condescendente no outro, porque ele realmente eliminou a possibilidade da pena capital. Então, irmãos, essa é a posição, como eu disse, protestante histórica. Nós divergimos dos católicos. Na posição católico-romana, a gente concorda com muita coisa da visão de família dos católicos, mas no campo do divórcio, a gente diverge. E a gente diverge há muito tempo. A gente diverge aí há uns bons 500 anos dos católicos a respeito disso. Nós entendemos que existe realmente essa cláusula e que não dá para contornar. Mas, gente, tem mais um ponto aqui. Eu disse que o negócio ia esticar hoje. 1 Coríntios 7. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Paulo, irmãos, abre uma outra exceção. E essa outra exceção é muito importante para a gente entender
os limites do casamento. A gente falou muito sobre as virtudes, a origem, o propósito do casamento, mas a gente precisa entender os limites. 1 Coríntios 7, versículo 10. Ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case ou se reconcilie com o marido, e o marido não se divorcie da mulher. Irmãos, por que Paulo está dizendo não eu, mas o Senhor? É porque Paulo está mencionando aqui o ensino histórico de Jesus. O ensino público de Jesus que foi relatado nos evangelhos. De fato, é o que está lá em Marcos 10. Então, esse é o ponto aqui. Eu digo isso porque logo depois, no versículo 12, Paulo diz, mas eu não, Senhor, digo aos outros. E aí tem gente que pensa que a Bíblia acabou no verso 11. Né? Que o verso 12 não é Bíblia, porque Paulo diz, não, mas agora é minha opinião, não é o Senhor. Não, gente. O que Paulo está fazendo é distinguindo o seu ensino apostólico dos mandamentos que Jesus deu, que era o ensino público de Jesus, que foram recolhidos nos evangelhos. Então, aqui em Coríntios 7, em outros lugares, você vai ver Paulo fazendo isso. Ele fala assim, eu tenho um mandamento do Senhor nesse caso. Mas do que ele está falando? Das tradições do ensino de Jesus. Mas isso significa que quando ele está ensinando alguma coisa que não tinha um mandamento de Jesus lá nos evangelhos, que o que ele está ensinando não vale. Continua valendo, porque ele é apóstolo. É uma distinção de fontes. Então, você vai ver aqui, por exemplo, no versículo 25, quanto aos solteiros, falando de outro assunto. Não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus tem sido fiel, ou seja, minha palavra vale. Ou então, no capítulo 7, versículo 40, quando ele fala sobre a viúva, dou meu parecer, eu acho que ela vai ficar mais feliz se não casar, minha opinião, mas, aí Paulo diz, penso que tenho também o Espírito de Deus. Em outras palavras, o que eu estou falando vale também, ainda que não seja um mandamento histórico de Jesus. Isso dito, vamos ver o que o Paulo fala. Versículo 12. Digo eu, não o Senhor, aos outros, aos demais. Se um irmão tem mulher incrédula e ela consente viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido incrédulo e consente viver com ela, não se divorcie dele. Ok, de fato, isso aqui é um negócio que Jesus não ensinou. Por quê? Porque na época de Jesus não tinha nenhum cristão alguém que se converteu e o marido era incrédulo, era um pagão, que era o caso lá em Corinto, que era uma cidade na Grécia, mas era uma colônia romana. Então aqui Paulo está tratando de uma situação que não tinha na época de Jesus, ensinando os discípulos ali ainda. Então agora ele tem que dar uma nova instrução. Então ele diz, não se divorcie. O seu cônjuge incrédulo aceita que você seja crente? Então você não vai largar essa pessoa. Não vale dizer que, a mulher não vale dizer, esse é o velho homem, eu quero um novo homem. Não vale. Não vale, você continua com essa pessoa. Por que você pode continuar? Versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os filhos seriam impuros, mas agora são santos. Alguém estava ensinando lá na igreja de Corinto, que, enfim, tinha dois ensinos opostos. Tinha os libertinos e tinha um outro grupo que era os ascetas. E os libertinos eram um pessoal que achava que você pode fazer sexo com quem quiser, que isso não afeta o seu espírito. Isso está lá em 1 Coríntios 6. Mas tinha um outro grupo super estrito que falava assim, a gente não pode se contaminar. E aí tinha mulheres e homens pensando assim, então eu não posso ter relações sexuais com um cônjuge incrédulo. E aí Paulo diz, nada disso. Mas eu não vou ficar contaminado se eu tiver relações sexuais com um cônjuge incrédulo? Aí Paulo diz, não, é o contrário, ele vai ser santificado. Porque essa é a função sacerdotal do crente. Onde ele está, ele tem que santificar o lugar. Então, quando você está ali na casa e ninguém é crente, você é a luz naquele lugar e uma bênção divina vai alcançar aquelas pessoas ali. Então, não saia dessa casa. É isso que Paulo está dizendo. Mas aí, tem o versículo 15. Veja o que Paulo diz no verso 15. Mas, se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão ou a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Irmãos, já houve muito debate sobre esse versículo, mas existe uma interpretação dominante na tradição protestante, especificamente. É de que realmente Paulo abriu aqui uma nova exceção.
O que Paulo está dizendo é que se você é casado com um incrédulo, ou com um cristão que se desviou, e para todos os efeitos, né, trata como gentil publicano, e essa pessoa se separa, abandona, deserta. Paulo está falando aqui da deserção. Se essa pessoa desertar, diz Paulo, o irmão e a irmã não estão sujeitos à servidão, porque Deus o chamou para a paz. Do que Paulo está falando aqui? Tem gente que pensa o seguinte, não, Paulo está simplesmente dizendo que se a pessoa for embora, beleza, então o irmão está livre de viver com aquela pessoa, mas ele pode casar de novo? Não, ele só está livre de viver com aquela pessoa. Gente, isso não faz sentido nenhum, seria uma tautologia. Evidentemente, se o cônjuge for embora, você está livre dele, né? Paulo não precisa dizer isso depois. O que Paulo está fazendo aqui é desonerar a parte ofendida. Ele está desonerando de alguma coisa. Ele está dizendo para a parte ofendida, você foi abandonado pelo cônjuge incrédulo? Fui. Então, agora você está livre de quê? Escravidão. Algumas versões trazem servidão, mas a palavra aqui, literalmente, é escravidão. A raiz do termo é doulos, escravo, servo. É a mesma palavra que aparece no verso 21. Olha ali, ó, fosse chamado sendo escravo, a mesma palavra. Aparece nos dois lugares. Isso é muito importante, inclusive, como a gente vai ver já já. Então, gente, o que Paulo está dizendo é que se essa pessoa for embora, você não está preso mais nela. Agora pensa comigo, em que sentido o abandono deixaria o cônjuge inocente preso? Porque o sujeito foi embora, sumiu na vida. Você não está preso do ponto de vista relacional. Não está mais preso do ponto de vista emocional. O cara foi embora. Você está preso em qual sentido, então? Só em um, no sentido legal. É o único sentido de prisão que permanece se um cônjuge foi embora, desertou. É o único que permanece. É esse que Paulo está desonerando. Paulo descreve a condição do cônjuge abandonado, mas casado, como uma servidão, uma escravização ou prisão. E rejeitando essa possibilidade, Paulo diz que o cristão, nesse caso, não está sujeito à servidão. Por quê? Porque ele tem uma outra vocação mais importante do que isso. Nós fomos chamados para a paz. Se você ler Coríntios 7, você vai ver que Paulo fala o tempo inteiro do chamado. Que nós temos um chamado, que a gente precisa permanecer na condição em que a gente foi chamado, e por aí vai. Ele repete isso várias vezes. Deus nos chamou para a paz, shalom. Em outros termos, o cônjuge infiel e desertor não tem o direito de empatar a vida do cristão que ficou, a parte ofendida. Ela não pode ficar empatada porque ele foi embora, pronto, agora eu estou preso, porque eu estou casado com uma pessoa que sumiu e eu não posso mais sair dessa situação. É isso que Paulo está dizendo, que não, você não está sujeito a isso. E alguém pode pensar assim, mas quem sabe ele converte e volta? Pode acontecer? Pode. Mas é para contar com isso? Paulo fala que não. Olha o versículo 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Isso que Paulo diz. Em outras palavras, né? Paulo está dizendo, não é para você apostar nisso aí. Não existe nenhum fundamento para você apostar nisso aí. Isso aí é uma versão, guardadas as proporções, da pessoa que está namorando para ver se o sujeito se converte depois, né? Ele vai aceitar Jesus, né? Casa com ele para ele aceitar Jesus depois. Mas não tem como você saber disso, você não controla isso. Você não pode fazer esse cálculo. Então o que o Paulo está dizendo é que realmente ninguém pode dizer que talvez o sujeito se converta ou a mulher se converta e volte, e usar isso como argumento para manter o sujeito preso naquela relação. Você não pode usar esse argumento. É efetivamente isso que Paulo está dizendo. E o contexto esclarece isso ainda mais. Capítulo 7, verso 21. Veja aí na sua Bíblia. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é liberto do Senhor. E assim também quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo.
Fostes comprados por preço, mas não vos façais escravos de homens. Irmãos, esse trecho é muito esclarecedor. Ele está bem no contexto. Paulo está falando sobre casamento em 1 Coríntios 7. E aí ele começa a dar alguns exemplos de situações em que a situação que você foi chamado não te impede de servir ao Senhor. E aí ele pega um exemplo que nem é de casamento, ele fala do escravo. Você foi salvo, você era um escravo na casa do fulano? Diz Paulo, isso não te impede de servir ao Senhor, sirva ao Senhor nessa situação. Você é um escravo? Serve o Senhor aí. Mas aí Paulo diz assim, se tiver jeito de você sair da escravidão para servir ao Senhor, melhor ainda. Ser escravo não te impede de ser um crente. Essa é a situação que Deus te pôs. Mas se tiver uma oportunidade de você sair da escravidão, saia. Por quê? Por que o cristão precisa contemplar essa possibilidade? A resposta de Paulo no versículo 23. Êxodo. Fostes comprados por preço, não vos façais escravos de homens. Gente, o Êxodo sempre retorna em Paulo. Ele vem com a linguagem do resgate. E ele diz, e o que é o resgate da escravidão, gente? Faraó, Êxodo, obra da Páscoa e o Êxodo. É disso que ele está falando. Então diz Paulo, olha, você foi comprado, você foi salvo. É claro, isso significa que espiritualmente, moralmente, você pode servir a Deus mesmo sendo escravo. Mas, se existe a possibilidade de liberdade, esse resgate do Senhor precisa se desdobrar socialmente. É possível sair da escravidão? Então saia. Porque ser resgatado para o Senhor significa o quê? Que você não deve participar ou preferir ou afirmar a escravidão. Você tem que, se pode sair disso, sai. Se você ler depois a carta de Filemon, você vai encontrar Paulo dando instruções exatamente nessa direção, relativizando a instituição da escravidão na época. Mas o que é a implicação importante disso aqui? É que para Paulo, o princípio do êxodo, do nosso resgate da escravidão, do pecado do mundo, para servir ao Senhor, implica também, que faz parte da imagem cristã das coisas, uma resistência à escravidão dos homens. Não vos façais escravos de homens. Irmãos, é disso que Paulo está falando em 7,15, quando ele diz que nesse caso, no caso de você ter sido abandonado por uma pessoa e está ainda preso pelo laço matrimonial, Paulo diz, ninguém aqui é sujeito à escravidão, porque Deus nos chamou para a paz. Ele está falando da mesma coisa. É o mesmo princípio, só que ele enunciou o princípio posteriormente. Gente, isso tem muitas implicações para nós. O que Paulo está dizendo aqui é essencialmente que a aliança do casamento não pode ser usada como justificativa para se prender ou prender qualquer pessoa numa situação de escravidão, numa situação que impede a shalom de acontecer, a paz, como está aqui. Ele recusa a possibilidade de você tratar, ser aprisionado numa relação destrutiva como algo normal. O reconhecimento do divórcio, no caso do adultério, ou deserção, que é o caso aqui, está presente, não é por qualquer razão que ele está presente na tradição protestante clássica. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, 1646, menciona essas duas possibilidades explicitamente, que em caso de adultério e de abandono, o divórcio, com possibilidade de novo casamento, é legítimo. E isso faz muito sentido a partir do princípio de Paulo. O princípio do êxodo aplicado ao casamento significa algo muito importante. O casamento é uma instituição que Deus estabeleceu para sinalizar o reino, é um pacto que não deve ser dissolvido, sem dúvida, a gente já estudou isso aqui, mas como qualquer lei ou instituição humana, ele pode se tornar demoníaco. Tudo que é criatura, quando é afastado de Deus, pode ficar demoníaco. E a gente não pode usar a lei do casamento como justificativa para situações de escravidão e de destruição da shalom. E Paulo claramente aplica isso nesse caso. Ele aplica esse princípio e diz, olha, no caso de um abandono, você não está preso a essa relação matrimonial, ela pode ser desfeita. Agora, gente, existe algum outro caso
em que esse princípio poderia ser aplicado? Então, isso tem sido muito discutido nos últimos anos, por causa da consciência mais clara de muitas igrejas a respeito de abuso doméstico, a respeito de violência doméstica. Nós não temos Jesus fazendo uma cláusula de exceção da violência doméstica. E Paulo também não faz uma cláusula para a violência doméstica. Mas seria legítimo a gente aplicar esse princípio a esse caso? Em princípio, parece que sim. Porque se você se manter preso matrimonialmente a uma pessoa que desertou e sumiu no mundo, se Paulo não aceita essa possibilidade, por que seria mais aceitável a ideia de, por exemplo, uma mulher ficar dentro de casa, apanhando semanalmente de um homem, e a gente dizer que não pode ter divórcio nesse caso? Isso não faz sentido, né? Cheira mal pra caramba. Não parece que faz sentido. Mas se a gente estender esse princípio aqui de Coríntios 7, é o princípio do êxodo que Paulo aplica ao caso do casamento, a essa situação, então fica muito claro que ela não é aceitável. Deus tirou o povo de Israel do Egito, porque eles estavam sob o jugo pesado do faraó. E a verdade é que tem muitos homens que são como faraós. A verdade é essa. E é um escândalo, na verdade, que muitas igrejas e muitos pastores ainda ensinem que mulheres precisam ficar no casamento dentro de casa com homens abusivos, sob a justificativa de que o casamento é indissolúvel. Gente, isso transforma o casamento, que é uma instituição para a glória de Deus, em um Egito. Não, isso seria o uso legalista da lei. Não faz sentido um negócio desse. Realmente não faria sentido. Eu conheço o caso, por exemplo, de uma moça que ela tinha várias irmãs e elas dormiam com a porta trancada por orientação da mãe. Elas passaram desde a pré-adolescência até sair de casa dormindo com o quarto trancado, por causa do pai. Pensa nessa situação. É uma situação sustentável isso? Será que faz sentido exigir indissolubilidade do casamento numa situação como essa? Será que faz sentido? Então, eu acredito que não faz sentido. E a gente tem pelo menos uma pista aqui de como a gente pode aplicar isso no 7,15. Quando Paulo fala assim, se o incrédulo se separar, que se separe. Ele dá um caso específico. E aí depois ele fala assim, nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão. Gente, essa expressão é interessante. É uma expressão grega que aparece na literatura clássica, que significa em casos semelhantes, em situações similares. E é interessante que ela está no plural. Paulo podia ter dito assim, se o incrédulo se separar, que se separe. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas ele diz em casos similares. Então, vários intérpretes entendem aqui que Paulo está fazendo uma extensão do princípio. Ele está dizendo, em qualquer situação em que existe escravidão e destruição da Shalom, seriam esses casos. Então, o princípio se aplica, e não apenas ao caso específico da deserção. Seriam outros casos similares à deserção. Vamos pegar o caso, por exemplo, de um homem que ameaça de morte a mulher, que não apenas pratica violência doméstica, mas ameaça de morte. A gente tem muitos casos assim, e existe muito assassinato de mulheres nessas condições. Esse caso não seria um caso pior do que a deserção? Então faz sentido que ele seja incluído na lista desses casos, ou de casos similares. E, gente, eu não estou inventando isso agora. Essa interpretação é antiga. João Crisóstomo, um dos pais da igreja cristã, escreveu já no século V uma exposição da primeira carta aos Coríntios. E olha o que ele diz quando ele expõe 1 Coríntios 15, que é o nosso versículo aqui. Ouçam São João Crisóstomo. Qual é o sentido da expressão se o incrédulo se apartar? Por exemplo, se ele propõe um sacrifício, no caso sacrifício a ídolos, e a participação
do cônjuge nessa impiedade, sob a alegação de que eles têm uma união conjugal. Do contrário, ele romperia a união. Seria melhor, nesse caso, que o casamento fosse anulado. E isso não causaria brecha na santidade. O que Crisóstomo está dizendo aqui? Se você está casado com um pagão, e o pagão fala assim, eu só fico casado com você se você for comigo cultuar o deus Apolo. Aí o que o Crisóstomo diz? Nesse caso, acabou o casamento, é isso que Paulo está dizendo. Se o incrédulo não aceita que você seja crente e exige esse tipo de coisa, você está livre. E divórcio, naquela época, significava, como eu disse para vocês, já não é desquite, é dissolução do casamento. E aí continua João Crisóstomo. Pelo que Paulo adiciona, um irmão não está aprisionado, nem uma irmã em tais casos. Fecha aspas. E aí continua o Crisóstomo. Se ele diariamente esbofeteia e mantém o cônjuge sob combates, a impressão aqui é polemos, a expressão que significa guerra, batalha, luta. Sob essa alegação de que eles são casados, é melhor separar, pois isto é o que Paulo contempla quando diz, mas Deus nos chamou para a paz. Pois é a outra parte, ofensora, quem forneceu a base da separação, de um modo similar ao que cometeu impureza, porneo, a palavra que ele usa aqui. Gente, esse texto do João Crisóstomo é fascinante, porque ele vai interpretar 1 Coríntios 7,15, e aí o que ele coloca como aplicações do que Paulo está dizendo? O incrédulo que ameaça se separar, porque ele quer que você seja idólatra com ele, aí você não é idólatra, ele vai embora. O caso da pessoa que esmurra, esbofeteia e combate, e briga o tempo inteiro, ou seja, violência doméstica. E ele faz uma equivalência da violência doméstica à impureza sexual, que é a cláusula de exceção que Jesus introduziu. Interpretando 1 Coríntios 15:7, ou 7,15, Crisóstomo cita exatamente, ou alude, melhor dizendo, exatamente aos 3 casos, que é adultério, deserção e violência doméstica. Os 3 aparecem aqui. Então, isso é uma interpretação plausível e ela é antiga. É uma interpretação que tem mais de 1.500 anos dentro da igreja cristã. Então, gente, isso corrobora a tese protestante, de que o princípio do Êxodo, na verdade, esclarece a aplicação da lei bíblica, explicando por que o divórcio é válido em caso de deserção, mas também em caso de adultério e em caso de violência. Se você olhar bem, todos os casos têm uma similaridade. Em todos eles, nós temos atos que caracterizam uma renúncia do pacto do casamento pela parte ofensora. O sujeito que ameaça de morte, que faz violência física, que adultera ou que some no mundo e vai embora, todos eles querem, para todos os efeitos, a morte do seu cônjuge. Então, em todos esses sentidos, o divórcio se aplica. Ele seria válido. Essa posição, irmãos, tem apoio dos reformadores magisteriais, como a gente citou, Lutero, Calvino, contemporaneamente por teólogos evangélicos de várias tradições, Wayne Grudem, por exemplo, que é um calvinista, Richard Reis, que é um teólogo metodista contemporâneo, o Tyselton, que é um teólogo anglicano, Craig Keener, que é um teólogo pentecostal. É uma posição bem reconhecida no campo evangélico, e é a posição, repetindo esse ponto, ensinada por Tim Keller no livro O Significado do Casamento. Então, gente, toda essa jornada vai esclarecer para a igreja qual é a visão do presbitério da Igreja de Esperança sobre em quais casos a gente considera o divórcio válido. E divórcio válido, divórcio legítimo, significa que a pessoa está livre para se casar, contanto que seja no Senhor. Agora, gente, uma última advertência, e a gente vai passar para a ceia, que eu acho que é importante. O critério último para o casamento e o sexo no Novo Testamento é o plano de Deus e não o bem-estar pessoal. A gente viu que os fariseus usavam a lei de Deuteronômio 24,
para os seus próprios interesses. E a verdade é que muitos cristãos, quando descobrem que existem essas exceções, tentam manipular seus relacionamentos quando eles estão insatisfeitos, para usar essas exceções para pular fora do casamento. Não para servir melhor ao Senhor, mas simplesmente para cuidar do seu bem-estar. Irmãos, quando Paulo diz que nós fomos comprados por preço e não devemos ser escravos de homens, isso não é só ser escravos dos outros homens, a gente não deve ser escravo de nós mesmos também. Você foi comprado para o Senhor. E é apenas diante do Senhor, em comunhão com o Senhor e ouvindo ao Senhor, é que a gente pode conversar sobriamente sobre a aplicação ou não aplicação dessas exceções no caso de um casamento em crise. Fora isso, é claro, irmãos, e a gente quer reafirmar esse ponto que foi falado durante toda a série. O ponto que a gente deve buscar é a restauração do casamento e não uma justificativa para o divórcio. Amém? Irmãos, vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Eu te convido a orar. Ora pelo seu casamento e ora pelo casamento dos seus amigos e irmãos nesse momento.